Você vai aprender física, eu garanto. Fera, um caso particular que pode ser útil é uma fórmula que é usada no movimento retilíneo uniformemente variado quando você não sabe a aceleração do movimento. Claro que você poderia resolver o problema primeiro encontrando a aceleração e depois substituindo. Mas a gente pode dar um bypass, pode dar um pulo e resolver direto sem precisar encontrar a aceleração. Como? Presta atenção, gráfico velocidade em função do tempo. Aqui é t0, aqui é t. Então a gente já sabe que esse intervalo aqui é ΔT. A gente tem o valor da velocidade no início, o valor da velocidade no fim. E a gente sabe que em gráficos de velocidade em função do tempo, a área sob esse gráfico corresponde ao deslocamento. Então, quando a gente encontra essa área aqui, essa área corresponde ao deslocamento. Que área é essa? A área de um trapézio. Então, nesse caso, a área, que é a área de um trapézio, a gente encontra como base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ora, as bases são os lados paralelos, então são esses lados aqui, olha só. Então eu tenho que o deslocamento, que corresponde à área, vai ser igual. A base maior é esse comprimento, que corresponde ao valor final da velocidade, mais a base menor é esse comprimento, que corresponde à velocidade inicial. Tudo isso multiplicado pela altura, que é a distância entre as bases, que no nosso caso é o intervalo de tempo. E isso está dividido por 2. Essa expressão é a expressão que eu utilizo quando eu tenho um movimento uniformemente variado, onde não se tem a aceleração. Só que daqui sai mais uma coisa que é bacana. Se eu pegar esse ΔT que está multiplicando e trouxer aqui para o primeiro termo, ele vai passar dividindo. Então eu vou ter que deslocamento sobre intervalo de tempo é igual a V final mais V inicial sobre 2. Só que deslocamento sobre intervalo de tempo é velocidade média. Então daqui eu tiro mais uma expressão que não usa aceleração. É que a média aritmética das velocidades final e inicial corresponde à velocidade média. Então a velocidade média é igual à média aritmética das velocidades. Quando eu somo a velocidade final com a inicial e divido por 2, eu encontro a média aritmética e acho a velocidade média. Então eu tenho duas expressões que a gente pode utilizar no movimento uniformemente variado para resolver problemas em que eu não sei a aceleração. Se o problema pede a velocidade média, é a média aritmética das velocidades, só isso. Se o problema relaciona velocidade, deslocamento e tempo e não fala sobre aceleração, é só usar direto essa expressão. Tranquilo? Anota que isso é importante e bora ver algumas questões. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Uma partícula em movimento uniformemente variado parte do repouso e atinge a velocidade de 108 km por hora em 1 minuto de movimento retilíneo. Qual o deslocamento da partícula durante esse intervalo de tempo? Fera, o primeiro cuidado aqui é com as unidades. Perceba que as respostas estão todas em metros,
a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em minutos. Então, bora corrigir isso aqui. Lembrando que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta só dividir por 3,6. E aí 108 km por hora são 30 metros por segundo. Cada minuto tem 60 segundos, então 1 minuto são 60 segundos. Outra coisa, a questão deixa clara que o movimento é uniformemente variado, mas não fala da aceleração. A gente poderia calcular a aceleração e usar as equações do movimento, ou a gente pode lembrar que velocidade média, que é deslocamento sobre intervalo de tempo, no caso do movimento uniformemente variado, é igual à soma da velocidade inicial e final dividido por 2. Então, o nosso deslocamento, ΔS, eu posso encontrar fazendo V0 mais V, tudo isso sobre 2, ΔT que está dividindo passa multiplicando. Direto, sem precisar calcular a aceleração, a velocidade inicial é 0, a velocidade final é 30. Isso dividido por 2, multiplica pelo tempo que é 60. Ora, 30 dividido por 2 é 15, vezes 60 vai dar 900 metros. Então, sem precisar calcular a aceleração, usando direto as outras informações, a gente chega que o deslocamento é de 900 metros. E a alternativa que diz isso para a gente é a letra D, de Detona Fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. Um ponto material com movimento retilíneo uniformemente variado passa pelo ponto A de uma reta com velocidade de 15 metros por segundo, dirigindo-se para o ponto B dessa mesma reta. Se a distância AB é de 40 metros e o intervalo de tempo desse percurso é de 5 segundos, a velocidade desse ponto material ao passar por B é de... Olha, fera, presta atenção no que diz. É um movimento que vai de um ponto A até um ponto B. Diz na questão que essa distância é de 40 metros. Diz também que passa no ponto A com 15 metros por segundo e pergunta qual a velocidade que ele passa em B, sabendo que ele percorre de A para B com movimento retilíneo uniformemente variado e que gasta ao todo 5 segundos nesse deslocamento. Ora, se a gente tem um movimento uniformemente variado, a gente tem aceleração constante. Só que o problema não diz para a gente quanto vale essa aceleração. A gente poderia calcular essa aceleração para depois usar as equações do movimento. Ou simplesmente lembrar que no movimento uniformemente variado, a velocidade média é a média das velocidades. V de A mais V de B dividido por 2. É a média aritmética. E como é velocidade média, isso aqui é deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Ora, tenho tudo, VA é 15, VB é o que eu procuro, sobre 2, igual deslocamento 40, sobre o tempo, que é 5. 40 sobre 5 é 8, então eu tenho que 15 mais VB sobre 2 é igual a 8. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando, 8 vezes 2 dá 16, então eu tenho 15 mais VB é igual a 16. Esse 15 somando vai passar subtraindo, VB então é 16 menos 15, ou seja, a velocidade do corpo ao passar pelo ponto B é de 1 metro por segundo ao quadrado. E velocidade é em metro por segundo. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra E, de eita, poxa, coisa fácil. Fácil quando você entende o que fazer. Tranquilo, fera?
Um trem de 120 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar de 20 metros por segundo. Esse trem, ao iniciar a travessia de uma ponte, freia uniformemente, saindo completamente da mesma 10 segundos após, com velocidade escalar de 10 metros por segundo. O comprimento da ponte é... Fera, atenção e cuidado, porque aqui a gente tem uma questão com corpo extenso. E aí lembre que a gente vai ter que considerar a extensão do trem no problema. Para que ele atravesse completamente a ponte, ele vai ter que percorrer esse deslocamento que corresponde ao tamanho do trem mais o tamanho da ponte. Muita atenção e cuidado com isso. A gente já sabe que é dado no problema que a velocidade inicial do trem 20 metros por segundo, que a velocidade final do trem ao sair da ponte é 10 metros por segundo, que o tamanho do trem é de 120 metros e diz também que a travessia demora 10 segundos e que ele está em movimento uniformemente variado. Aí a gente já sabe, se o movimento é uniformemente variado, a aceleração é constante. E mais do que isso, para resolver esse problema, a gente poderia calcular a aceleração e usar as equações do movimento. Ou, como não precisa do valor da aceleração, lembrar que a velocidade média, que é deslocamento dividido por intervalo de tempo, no movimento uniformemente é a soma das velocidades dividido por 2. No movimento uniformemente variado, a velocidade média é a média aritmética das velocidades no início e no fim do movimento. Então, nesse caso, o deslocamento vai ser igual à soma das velocidades dividido por 2 vezes o intervalo de tempo. Deslocamento que vai ser o tamanho do trem, 120, mais o tamanho da ponte, que eu não sei quem é, vou chamar de x. Isso vai ser igual soma das velocidades, 20 mais 10 dividido por 2, tudo isso multiplicado pelo intervalo de tempo, que é 10 segundos. 120 mais x vai ser igual 20 mais 10 dá 30, dividido por 2, 15. 15 vezes 10, 150. Então, o valor de x vai ser 150 menos 120. O valor de x vai ser 30 metros. Lembrando que x aí é o tamanho da ponte, que é exatamente o que a questão quer saber. Então, o tamanho da ponte é 30 metros e a alternativa que diz isso para a gente é a da letra E de eita, poxa, coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer, e é só lembrar disso aqui.